Seja muito bem-vindo ao Passes em Passes, o podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, gravado remotamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Abner Rey e esse é o episódio 47 do Passes em Passes, o primeiro do ano de 2022. Aqui a gente fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E o episódio de hoje tem como tema o futebol nordestino na mídia. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que a gente publicar um novo episódio. Hoje a gente tem um imenso prazer de receber o jornalista do Grupo Cidade, pesquisador do Coletivo Reneme e doutorando em comunicação na Universidade Federal do Ceará, Bruno Balacó. Tudo bem, Bruno? Seja muito bem-vindo. Fala, Abner. Fala, Fausto. Que satisfação estar com vocês aqui. É muito bom estar aqui presente no Passes em Passes, que é um dos meus podcasts favoritos ao lado dessa galera tão bacana aí do Leme. Satisfação. Também temos o prazer de receber o Anderson Santos, que também é pesquisador do Coletivo Reneme, professor da UFAL Federal de Alagoas e doutor em comunicação pela Universidade de Brasília. Seja muito bem-vindo, Anderson. Olá, Fausto, Abner, Bruno, enfim, repetir o que o Bruno falou, muito bom estar aqui num podcast que a gente acompanha praticamente desde o primeiro episódio, né? Vamos lá, tem muita coisa para falar, muito assunto para hoje. Muito obrigado pela presença de vocês em nosso programa. Depois dessa preleção, a gente já pode começar o jogo. Os clubes nordestinos têm consolidado cada vez mais seu espaço entre os grandes clubes brasileiros, né? Nos últimos anos, alguns clubes alcançaram posições que há muito tempo não haviam sido ocupadas por clubes da região. O Bahia, por exemplo, chegou às quartas de finais da Sul-Americana de 2018 e acabou sendo eliminado nos pênaltis, né, pelo Atlético Paranaense. E o Sport alcançou a 6ª posição no Brasileirão de 2015. Há 2 anos antes, em 2013, o Vitória, que inclusive eu acho um excelente time, havia terminado a Série A em quinto lugar. E o Fortaleza, em 2021, a gente viu que conseguiu um feito muito bom, chegando à semifinal da Copa do Brasil, né? E se tratando de títulos nacionais, o último conquistado por um time do Nordeste foi a Copa do Brasil em 2008, vencida pelo Sport, né? Já faz bastante tempo. Mesmo com algumas posições de destaque, aí, principalmente do futebol cearense, o futebol nordestino como um todo ainda enfrenta muitas dificuldades no cenário da elite do futebol brasileiro. A falta de equilíbrio, de condições financeiras e de visibilidade dos clubes, se comparado ao futebol de outras regiões do país, são alguns exemplos disso. Essa desigualdade se reflete também na forma com que o futebol nordestino é articulado na mídia, né? Muitos são os desafios enfrentados pelos clubes da região, tanto em face aos privilégios de seus adversários do Sudeste e do Sul, quanto a própria dificuldade em se manter na elite do futebol brasileiro. Sem contar também o preconceito e o nordestinismo, né, que é um conceito explicado em um texto da pesquisadora Évila Vanderlei e que está disponível na coluna do Reneme no Ludopédio. Esse preconceito, que é diferente da xenofobia, porque engloba fatores específicos voltados à região Nordeste, está presente em alguns discursos quando o futebol do Nordeste é abordado. A gente tem, por exemplo, uma situação recente que um jornalista de uma rádio famosa afirmou que a Copa do Nordeste era um lixo, e os clubes nordestinos também, durante uma transmissão ao vivo. O jornalista foi muito criticado, até mesmo por alguns jogadores, como Arthur Cabral, que jogava no Ceará na época. Pois é, e já indo aí pelo assunto das cotas de TV, Bahia e Sport, né, os dois clubes que foram rebaixados para a 2ª divisão no ano passado, em 2021, já fizeram parte do Clube dos 13, chegaram a possuir o privilégio da negociação coletiva. Alguns outros clubes nordestinos, aí, como Fortaleza e o Ceará, não possuíram o mesmo direito. Como a divisão de cotas de TV tem sido um debate muito presente entre os clubes, eu começo então perguntando ao Anderson, que diferença você acha que faz essa divisão para os clubes nordestinos? Primeiramente, é importante a gente analisar que essa diferença de cotas já gerou um prejuízo, né? Então, considerando que a maior parte das receitas ligadas à direito de transmissão começou a aumentar, né? Os contratos melhoraram a partir dos anos 2000, não estar nos grupos dos cotistas de 2000 até 2018, né? Um período longo, gerou prejuízos e formatou, né, algumas das desigualdades que a gente encontra no futebol brasileiro, né, especialmente no futebol nordestino. Então, o Bahia, que estava desde o início no Clube dos 13, Sport e Vitória, que entraram depois, né, depois de 97, conseguiram diminuir esse prejuízo porque pelo menos era o último grupo dos cotistas. Enfim, podiam cair de divisão para manter
uma boa parte das cotas como se fosse da Série A, enfim, tinha toda uma série de privilégios que as outras equipes não tinham, né? Além dessa cláusula, né, de paraquedas, né, digamos assim, ainda havia a possibilidade de contratos mais longos, né? Então conseguia planejar por 3, 4 temporadas, coisas que o Náutico, quando jogou a Série A no início dos anos 2010, o América de Natal, né, que até o ano passado era a pior campanha dos pontos corridos, não puderam, porque era um valor menor do que qualquer outra equipe que disputava a competição, e também, né, era um valor garantido só naquele ano que jogasse a Série A. Caiu, voltaria à realidade das cotas de Série B e outras divisões também. E, além de tudo, tem um outro ponto que eu acho que é muito importante, que até também, né, esse percurso histórico, até 2018, havia um privilégio algumas equipes para a transmissão. Então, os times, com exceção, talvez, né, dos times de Pernambuco e Bahia, porque conseguiam ter retransmissão dos jogos, pelo menos para a própria praça, né, para Recife, Salvador. Os outros, quando subiam, não tinham essa possibilidade de tantos jogos transmitidos. E mesmo esses dois, Pernambuco e Bahia, também não eram uma quantidade tão grande, né, de divisão de praças das afiliadas da Globo, comparado ao que a gente vê dos times de Rio e São Paulo, especialmente, né, no resto do Brasil. E aí esse é um outro ponto, né, a visibilidade. Imagina qual a marca que vai... qual o interesse de uma marca em patrocinar um clube que tem, sei lá, das 38 rodadas, tem 15 delas com transmissão na TV aberta, né, em rede nacional, né, ou para boa parte do país. Enquanto outras equipes tinham 1, 2, 3 jogos por temporada sendo exibidos, né? Então, isso também acaba pesando, né? Não é só a questão da distribuição de cotas, né? Se você ter o privilégio mesmo para um grupo de clubes em detrimento de outros, mas também da quantidade de jogos exibidos, porque aí se focou muito em quem dava muita audiência na maior parte do Brasil, que isso prejudicou bastante as equipes nordestinas, especialmente os que não eram cotistas do Clube dos 13, né? Isso acabou gerando a diferença marcante também, né, nesse processo histórico, inclusive dentro da região, a ponto de, a partir de 2013, a gente ter a volta da Copa do Nordeste, enfim, né, para tentar, se não romper, mas diminuir algumas dessas disparidades que também se faziam presentes, né, em relação às cotas dos estaduais. Se pegar mesmo os campeonatos que tinham a afiliada da Globo transmitindo, Pernambuco, Bahia e Ceará, a diferença para um Bangu no Rio de Janeiro, sei lá, para um 15 de Piracicaba em São Paulo, que disputavam campeonatos maiores, era muito grande, né? Então, além da própria divisão de cotas da Série A, havia a divisão de cotas quando existia em relação aos campeonatos estaduais, e aí a Copa do Nordeste dá uma ajustada também nisso. Bruno, com essa maior presença das transmissões esportivas fora do âmbito convencional da TV, você, né, que trabalha na televisão, no rádio, produz podcasts também, tem notado nas rádios e nos podcasts uma audiência diferente das mídias tradicionais, tendo em vista que a interatividade com o público da internet normalmente ocorre com pessoas mais jovens também? E só para complementar, você acredita que seja uma tendência o crescimento da produção de conteúdo esportivo digital sobre o futebol nordestino? Olha, Fausto, acredito demais assim, nessa tendência. A gente tem visto muito nos últimos anos um movimento muito crescente por parte das emissoras de rádio, né, que possuem perfis na internet, no Facebook e no YouTube principalmente, utilizar essas plataformas para fazer a transmissão dos jogos com imagens. Porque a gente sabe que o rádio tradicional é o rádio do AM, do FM, do radinho de pilha, do aparelho de rádio em casa, o rádio do smartphone que você acessa pelo celular. Mas o pessoal também consome muito hoje o conteúdo radiofônico através também de imagens, né, de recursos audiovisuais, né? É o que a gente chama, por exemplo, no nosso meio de rádio expandido, né, que é um conceito do professor Marcelo Kishinevski, né, que é muito conhecido desse rádio que transborda para além das ondas hertzianas do AM e do FM e vai para as mídias sociais principalmente. E a gente tem visto esse movimento muito forte das rádios e também de perfis de mídia alternativa, de sites, de portais que trabalham com cobertura esportiva e que utilizam essas novas ferramentas aí do Facebook, do YouTube para fazer transmissão ao vivo, né, as lives, e também o podcast acaba sendo uma dessas novas linguagens que acaba sendo utilizada para esse pessoal se comunicar, sobretudo com a galera jovem. A gente percebe sim que a audiência que acompanha essas transmissões pela internet
Isso os estudos mostram, pesquisas, por exemplo, da própria ABPOD, a Associação Brasileira de Podcasters, mostra isso, que a audiência do podcast é cada vez mais jovem, né? A partir de 16 anos você tem uma faixa de 16 a 30, onde se concentra a maioria dos ouvintes, dos consumidores de podcasts e, claro, segmentado também nessa área do esporte. E nas transmissões da internet é a mesma coisa, você percebe, claro, é um público que consome futebol hoje majoritariamente masculino, né? A gente ainda tem aí, é difícil até percentuar, mas sem dúvida gira em torno de 70%, 75% de homens, né? Ainda temos hoje um número crescente de mulheres, mas a boa parte do público que interage, que se manifesta é homem. Isso dá para você acompanhar pelos perfis, você vê ali identificado claramente se é homem, é mulher, enfim, o pessoal se identifica. E o que a gente vê é esses recursos sendo cada vez mais utilizados, né, por jovens, e que você tem nesse tipo de transmissão pela internet, assim, diferentes finalidades. Primeiro porque esse pessoal que consome jogos de futebol pela internet, né, utilizando esses links que são essas transmissões que são feitas por emissoras de rádio, perfis alternativos, eles estão lá também para buscar uma forma de transmissão quando eles não se sentem, quando eles não veem os jogos dos times deles transmitidos pela TV aberta, já que hoje em dia no Brasil está cada vez mais difícil ver um jogo hoje transmitido pela TV aberta. Hoje esses jogos de futebol estão cada vez mais pulverizados em serviços de streaming pagos, e às vezes é muito difícil para um torcedor que tem um time que participa de 5 competições e cada competição vai ser um serviço de streaming que vai transmitir. Então é muito complicado para ele estar pagando cada uma dessas mensalidades. Então o caminho mais natural é buscar o acesso para esses jogos na internet de forma gratuita. Muitos vão, claro, atrás dos IPTVs, dos links piratas, né, para tentar ver a transmissão, mas a gente sabe que, além da questão dos vírus em si, também tem a própria lentidão de que muitos desses sites que estão na internet aí, o sinal não roda direito, e o sinal que consegue estabilizar melhor é o do YouTube e o do Facebook. Por isso que eles acabam recorrendo mais aí a essas transmissões, sobretudo de rádios, né? As rádios fazem isso, assim, hoje toda rádio de médio, grande porte faz isso, transmite os jogos com imagens pela internet. Claro que não vai transmitir o jogo com as imagens do campo, porque não pode. Tem toda uma questão de direito de transmissão que o Anderson domina muito bem. Mas mostra com aquilo que ela pode exibir. Ela coloca uma série de elementos visuais na tela, coloca tempo, placar, as escalações, substituições, interações, o telefone de interação, mostra os rostos dos comunicadores, né? Sobretudo ali do narrador e do comentarista, que costumam estar sempre aparecendo nas transmissões. Então tudo isso acaba sendo um atrativo para que esse consumidor de internet possa estar lá clicando e dando audiência em visualização, tanto no Facebook quanto no YouTube, desse tipo de transmissão. E outro atrativo interessante desse tipo de transmissão é a própria interação que existe ali no chat, porque tanto o Facebook quanto o YouTube constam ali com aquele chat ao vivo, né? Aquele chat onde os torcedores se manifestam ali, boa parte ali para zoeira, né? Para tirar onda, para zicar, para antecipar ali o gol que vai acontecer, que não vai acontecer. Enfim, há toda uma manifestação do torcedor, sobretudo voltada para a zoeira, para a exaltação do seu time, enfim, para cornetar também o time e falar também mal dos comunicadores, né? Já que a gente sabe que nenhum deslize hoje de comunicador é perdoado, qualquer ato falho ali, o pessoal cai em cima, fala mesmo. Então, esses chats, eles ilustram muito essa discussão do futebol. E é uma interação que ocorre entre os próprios torcedores, zoando um ao outro, trocando ideias sobre o jogo, né? Ou até mesmo só na base da brincadeira, e também se comunicando com o narrador, com o comentarista, enfim, querendo ter o seu alô na transmissão, querendo registrar a sua audiência, dizer que está ligado. Então, é um espaço forte de interação. É um local para transmitir e, sobretudo, é um lugar de curiosidade. Acho que é um terceiro e último ponto que tem que ser destacado. Que isso, o que atrai também o torcedor a estar ligado nesse tipo de transmissão é a curiosidade que ele tem a acompanhar essa performatividade que sobretudo, o narrador tem durante o jogo, né? As reações, o grito de gol. Eu acho que a maior curiosidade que o pessoal tem é essa, de ver como é que o narrador se comporta no momento do gol, se ele vai gritar mais forte para um time e para outro não. Até porque os próprios narradores trabalham muito isso nas mídias sociais, né? Eles gostam de recortar os famosos cortes, né, do momento em que saem os gols e são publicados depois na internet. Então, o torcedor já tem a chance de acompanhar uma transmissão na íntegra ali, como é que ele se comporta antes, durante o jogo. A própria reação do comentarista, se ele vai lamentar, se ele vai colocar as mãos na cabeça. Então, tudo isso eu acho que é uma soma de fatores aí que faz com que esse tipo de transmissão pela internet seja cada vez mais popular e seja cada vez mais utilizado por diferentes meios, né? Não só pela mídia tradicional, mas como os perfis alternativos também. Hoje em dia,
muitos portais alternativos que trabalham com comunicação esportiva também investem nesse tipo de recurso, utilizando a força da internet. Eu vejo muito, algumas vezes, em redes sociais, recortes, né, de jogos específicos, por exemplo, de transmissões, de narrações sobre algum time específico, por exemplo, Palmeiras, por exemplo. Aí o narrador torce pro Palmeiras, o Palmeiras perde, aí o pessoal compartilha, o rival compartilha, tira onda e tal. Hoje em dia isso virou muito comum, né? Eu vejo muito, eu sou flamenguista, então eu vejo muito torcedores do Flamengo, assim, com muitos seguidores, sabe? No Twitter, por exemplo, que após os jogos eles postam narrações de algumas transmissões e a reação, tipo, pra ver a reação do narrador mesmo, sabe? Acho que esse é o maior atrativo dessa repostagem, desse recorte. É muito interessante isso. Verdade. E tem outro detalhe que eu acho muito interessante, isso até o Anderson poderia também explorar depois desse tema, que são as TVs dos clubes, né? Quando você vê, por exemplo, a Flá TV, né, que tá transmitindo o jogo lá pelo YouTube, quando ela vai narrar o gol do Flamengo, pode ser um jogo simples, que não esteja valendo muita coisa, ela vai narrar com toda a efusividade do mundo. O gol a Vasco TV, quando vai narrar o gol do Vasco, é com toda a efusividade do mundo. E quando é o gol do adversário, é só gol. E é muito interessante porque a gente não está acostumado a isso, porque a narração que a gente vê dos veículos de comunicação tradicional, ela tenta ser equilibrada, né? Claro que um gol no último minuto, independente de quem seja o time, vai gerar uma carga emotiva maior para o narrador, que vai fazer com que ele se envolva com o momento. Mas para o torcedor que está acostumado com aquela narração tradicional de TV, ver aquela narração parcial demais, né, que favorece só o time ali, no caso o time dele, e ignora praticamente o adversário, muitas vezes até nem cita o nome do time adversário por uma questão de rivalidade. Você imagina, por exemplo, um Fla-Flu transmitido pela Flá TV, ela praticamente não vai citar o nome do Fluminense durante o jogo, os lances de ataque do Fluminense. Então, esse próprio fenômeno que existe das narrações de TV, de web TV, de clubes pela internet, é muito interessante ser observado. Verdade. E tem outro detalhe que eu acho muito interessante, isso até o Anderson poderia também explorar depois desse tema, que são as TVs dos clubes, né? Quando você vê, por exemplo, a Flá TV, né, que está transmitindo o jogo lá pelo YouTube, quando ela vai narrar o gol do Flamengo, pode ser um jogo simples, que não esteja valendo muita coisa, ela vai narrar com toda a efusividade do mundo. O gol a Vasco TV, quando vai narrar o gol do Vasco, é com toda a efusividade do mundo. E quando é o gol do adversário, é só gol. E é muito interessante porque a gente não está acostumado a isso, porque a narração que a gente vê dos veículos de comunicação tradicional, ela tenta ser equilibrada, né? Claro que um gol no último minuto, independente de quem seja o time, vai gerar uma carga emotiva maior para o narrador, que vai fazer com que ele se envolva com o momento. Mas para o torcedor que está acostumado com aquela narração tradicional de TV, ver aquela narração parcial demais, né, que favorece só o time ali, no caso o time dele, e ignora praticamente o adversário, muitas vezes até nem cita o nome do time adversário por uma questão de rivalidade. Você imagina, por exemplo, um Fla-Flu transmitido pela Flá TV, ela praticamente não vai citar o nome do Fluminense durante o jogo, os lances de ataque do Fluminense. Então, esse próprio fenômeno que existe das narrações de TV, de web TV, de clubes pela internet, é muito interessante ser observado. E por outro lado, né, nessas emissoras de clube, enfim, no YouTube e tal, é interessante que no final do jogo também, assim, por ser uma emissora oficial, enfim, um canal oficial, os narradores e comentaristas, eles não podem bater de frente com direção, com técnicos, jogadores, eles meio que também estão pisando em ovos, né? São outras relações, né? Porque na TV aberta, assim, é claro que a gente sabe que nem o narrador, nem o comentarista fala tudo o que está pensando, mas assim, ele tem um compromisso até contratual, né? É inexistente com o clube, então se ele quiser falar mal do dirigente, do treinador, dos jogadores, ele pode falar sem problema nenhum, né? E é muito curioso, quando tiver essas TVs de clube, assim, principalmente eu assisto o Vasco, né? A pessoa vascaína, é curioso, né? Porque você sabe que eles chamam alguns para comentários, né? Alguns youtubers conhecidos e tal, mas você percebe que no final, assim, o cara tá meio que ali, fica meio sem reação, né? Porque ele quer ser chamado novamente, mas ao mesmo tempo ele não pode bater muito de frente com diretoria, enfim, é uma situação que eu acho que ela coloca ali novos atores em diálogo, né? Se por um lado tem essa coisa, né? Eu gosto também, né, de você tá assistindo uma narração, enfim, comentários que são a favor do seu clube. Por outro, você tem essas outras questões, né? Que estão envolvendo outros cerceamentos, digamos assim, né? Continuando aqui, né, o nosso podcast, a questão da distribuição de receitas, né, de transmissão sempre foi um assunto de muito debate e muita disputa no cenário brasileiro, né? Mas a gente percebe
que algumas mudanças devem ocorrer com a lei do mandante em vigência. Resta saber se serão mudanças conflituosas ou se vão trazer benefícios para os clubes. Vocês acreditam que as cotas e a visibilidade tendam a se tornar mais justas com esse novo cenário das transmissões esportivas? Ou, pelo contrário, os clubes nordestinos devem enfrentar ainda mais dificuldades daqui para frente? Essa pergunta é para os dois, tanto o Bruno quanto o Anderson. Como eu falei na resposta anterior, acredito que tem algo que pesa bastante, que a gente chama de poder de barganha. Então, quem tem mais torcida vai querer ganhar mais, né, em contrapeso ao quem tem menos. Mesmo o contrato vigente, né, até 2024, né, 2019 até 2024 do brasileiro, que criou critérios mais justos, né, com percentuais para serem pagos de acordo com jogos exibidos, classificação do campeonato, tem uma parte fixa, né, que para esta edição do brasileiro, em 2022 é 40% distribuído igualitariamente, 30% por jogos transmitidos e 30% por classificação no campeonato, com exceção dos 4 rebaixados. Isso ajudou a ajustar um pouquinho isso, mas só serve para TV aberta e TV fechada. Então, o pay-per-view continuou com a desigualdade, né? Então, a diferença, que era quase 7, hoje é um pouquinho mais de 6 vezes entre quem ganha mais e quem ganha menos. Mas ainda é muito grande frente ao parâmetro ideal, que é 3,5 no máximo, né? É o que se tem em outras ligas. Com a lei do mandante, o risco que acontece é isso, né? De que num campeonato desse tamanho, cada um tente negociar da sua parte e assim, mas vou ter... o Flamengo vai jogar 19 partidas como visitante. Então, quando o meu time jogar contra o Flamengo, eu posso negociar por um valor muito alto, porque vai ter muita gente interessada. Mas, sei lá, pegar o exemplo de quando o CSA jogou a Série A. Quem é que vai pagar por Chapecoense e CSA na 36ª rodada da Série A? Quanto vai pagar, né? Então, assim, essa discussão precisa ser tomada com muito cuidado e os clubes assumiram fortemente essa defesa, né, durante a medida provisória 984 e durante o processo de aprovação, que foi algo muito rápido, né, de junho até agosto de 2021. É preciso tomar muito cuidado, porque quem tem maior torcida e quem é historicamente beneficiado vai usar isso, mas nós temos torcida nacionalizada. O nosso produto vale muito mais do que o teu produto lá da região metropolitana de Maceió. E por conta disso, a gente vai querer cobrar e receber muito mais do que vocês. E eu acredito que um dos efeitos, ainda que fosse na discussão de liga de clubes, né, das consequências disso foi demonstrado com a necessidade de formar quase que uma liga à parte, né, que foi o Forte Futebol, liderado pelo Atlético Paranaense, que tem Ceará e Fortaleza junto. Porque as negociações para a liga estavam dando de forma individualizada em meio que pequenos grupos, e houve claramente, né, a nota desse coletivo deixou claro, né, houve claramente uma preocupação de que o bolo crescesse e a divisão continuasse injusta. Então a gente já tem uma demonstração de que se esses clubes forem para a negociação individual, se os agentes de mercado, seja a empresa que vai tomar conta da liga, uma empresa de comunicação que seja, enfim, entrar nessa negociação apenas, começando, né, pelos de maior torcida, enfim, o tal do G12 do futebol brasileiro, que dá para discutir bastante hoje em dia, até por questões estruturais, os outros clubes, mesmo juntos, podem ter problemas. A gente tem, inclusive, o caso português como exemplo, né? Então, os outros clubes montaram grupos para negociação de direito de transmissão de futebol, mas Benfica, especialmente, Porto e Sporting, passaram a ganhar muito mais do que os demais clubes, o que prejudicou o próprio futebol português, porque o campeonato local era muito enfraquecido em termos de competitividade, enfim, a ponto de ter um decreto-lei para obrigar a negociação coletiva. Então, assim, o Brasil, com a lei do mandante, na verdade, ele foi para o pior modelo das ligas europeias. E, claro, né, isso vai depender muito de como os clubes vão lidar em termos de negociação coletiva, que é o melhor formato, o melhor dos formatos das ligas europeias. Por outro lado, isso pode ajudar situações bem pontuais, né? Então, a gente tem, por exemplo, Série C e D pagando muito pouco a partir deste ano em relação a direito de transmissão, e antes nem pagava. Agora, os times da C vão ganhar R$250 mil por participação e os da D menos do que isso.
E pensando em estadual e coisas assim, que às vezes a federação não consegue ter transmissão, pode ser uma alternativa para quem não tem transmissão nenhuma, conseguir algum tipo de recurso com essa transmissão. Mas aí são casos mais de exceção e de discutir como a pirâmide do futebol brasileiro prejudica ainda mais quem está na base, do que necessariamente ver isso como um avanço, né? Então, tem uma situação muito ruim que a lei do mandante pode ajudar a diminuir o prejuízo. Mas em escala de séries A e B, especialmente Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, entre outras, há uma possibilidade forte de acentuar essas distorções, né, e a gente voltar ao que foi o pior modelo de negociação individual, né, que foi o dos contratos de 2012 até 2018. E aí, assim, né, quem não tem situação estrutural para poder barganhar melhor, como o Palmeiras fez, né, em 2019, a ponto de não ter jogo transmitido nem TV aberta, nem TV fechada, nem no pay-per-view, ou aqueles times que têm maior torcida, né, se casar, né, o momento de estruturação muito bom, né, então hoje tem basicamente Flamengo e Palmeiras nesse cenário, e casar com torcidas nacionalizadas, esses clubes individualmente podem negociar valores maiores e podem até demorar, porque as outras fontes de receita dão conta de segurar a onda, como foi o caso do Palmeiras de 2019. Em outros, como é o caso das duas equipes cearenses, né, que estão entre as mais organizadas do Brasil, em termos econômicos, a relação da receita dos dois, né, é a melhor relação do Brasil, bem melhor do que qualquer outro clube. E aí, assim, nesses casos, beleza, né, eles estão em uma situação estruturada. Mas a quantidade da torcida não é suficiente para conseguir uma fonte de receita nessa discussão, né, se for negociação individual, não vai conseguir barganhar muito, né, em comparação com o Flamengo, ou mesmo pegar aqui o Vasco, né, do Fausto, que está na Série B, né, e com a situação estrutural complicada, enfim, vamos ver o que a SAF vai dizer, mas aí é assunto para outro podcast e o Vasco. Mas é isso, né? Preciso ponderar bastante sobre a individualização, porque quando a negociação é individualizada, quem ganha muito tende a ganhar mais e quem ganha pouco tende a ganhar pouco também, né? Então é necessário considerar esses blocos, enfim, e o futuro, né? O grande modelo ser realmente uma liga que essa negociação seja coletiva e a distribuição de receitas siga parâmetros justos, como acontece nos principais países, né? Quanto a esse assunto. Pegando o gancho do que o Anderson falou, acho muito interessante quando ele fala da questão do bolo crescer, a gente lembra logo da frase lá do Delfim Neto, né? Ele dizer que primeiro temos que fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo. Isso, digamos que seria o modelo ideal para os clubes, né? Fazer essa divisão igualitária das cotas, mas o Anderson falou muito bem nessa questão da concentração, né? De que os mais fortes tendem a ficar cada vez mais fortes nesse modelo e os times menores, né, acabam se prejudicando, né, em relação aos valores que vão receber. Agora, o que a gente tem visto assim, de balanço, né, nesses quase 2 anos de lei do mandante, já que os primeiros efeitos começaram a ser sentidos lá para julho de 2020, é um ambiente total, né, de caos, de instabilidade jurídica, sobretudo, porque não há muito claro, ainda não ficou claro para ninguém, né, nem dos clubes, nem dirigentes, nem CBF, nem nada. Como é que vai ficar, de fato, quem tem o direito sobre cada partida, sobre cada campeonato, porque há muitas brechas ali disponíveis, são tantas brechas que os clubes muitas vezes se utilizam dessas brechas para fazer transmissões de jogos que, de repente, clube tal, a gente costuma ver isso com muita frequência, clube tal utilizou da brecha da lei do mandante para transmitir o jogo, a própria Globo fez isso recentemente, o Atlético Paranaense fez isso diversas vezes para poder vender no seu serviço próprio de pay-per-view partidas do Brasileirão 2020, 2021 principalmente. Então a gente vê clubes como o Atlético Paranaense que tem tentado se beneficiar bastante dessa lei do mandante para poder lucrar com essas transmissões, e a gente tem visto que a forma de se assistir futebol hoje, em termos de transmissão, mudou muito da lei do mandante para cá, já que antes de 2020, antes da pré-lei do mandante, a gente via claramente, a gente sabia onde mais ou menos os jogos iam ser transmitidos, né? O Brasileirão, por exemplo, era muito claro, você tinha o pacote, fechava o pacote Série A do Premier e você tinha acesso a todos os jogos, sem exceção. Depois da lei do mandante, isso passou a ter várias exceções, alguns asteriscos, né? Determinados jogos não ser exclusivos ali do TNT Sports, né? Que acabou pegando algumas partidas, alguns jogos só no pay-per-view, enfim. Hoje está muito pulverizado. Acho que talvez a grande mudança, né, na prática para o torcedor tenha sido essa, saber que hoje o jogo do time dele, cada campeonato vai ter um local diferente para transmitir.
não tem mais aquela clareza, a emissora A vai transmitir o campeonato A, outra B, não. Hoje em dia está muito... Tanto que hoje, até uma curiosidade da mídia, né, pensando aqui, voltando aqui para a nossa realidade enquanto jornalista de veículo de comunicação, hoje a maior dúvida que o torcedor procura na internet na véspera dos jogos é saber onde o jogo do time dele vai passar. São as matérias mais acessadas que você pode imaginar. Saiba onde assistir jogo tal. Isso não vale só aqui para o Nordeste, não, para o país inteiro. O Campeonato Carioca, Paulista, o próprio Paulistão esse ano mudou muito o jeito de transmitir. Então o torcedor, até de um time como o Corinthians, né, que sempre teve muita facilidade de encontrar os jogos dele, 100% dos jogos do Corinthians ou do Flamengo da vida transmitidos por alguma emissora de TV ou de streaming, hoje ele ainda tem dificuldade, por conta de todo esse caos aí que a gente tem visto de transmissões, por conta, sobretudo, desses efeitos. Mas, por outro lado, a gente pode ver também, pensando nos veículos de comunicação civil, para, de certa forma, descentralizar, né, aquilo que a gente achava que aquele cenário que a gente observava antes de 2020, de monopólio das transmissões que a Globo deteve por muitos anos, não só na TV aberta, mas fechada, principalmente por conta de Sport TV, Premiere e tudo. Hoje você vê vários atores que conseguem se movimentar no mercado, né? O SBT voltou com muita força, a Record está aí também transmitindo Carioca, Paulista, os dois principais estaduais, SBT com Libertadores, Champions League, enfim. São várias emissoras hoje que conseguem usufruir um pouco dessas brechas da lei do mandante para transmitir jogos de futebol os mais variados, né? Até houve quem plantasse que o último Super Bowl teria a ver, foi plantado no dia, né, que o Super Bowl transmitido pela Rede TV também teria tido interferência da questão da lei do mandante, né? Ou seja, a gente vive um clima de total caos, mas finalizando aqui, falando um pouco dessa realidade do Nordeste, eu acredito que muito na força da Liga do Nordeste, por esse poder que ela tem de negociar, já que não é ela enquanto entidade que representa os interesses, sobretudo econômico dos clubes, ela tem tudo ainda para fortalecer cada vez mais, porque hoje é um case nacional consolidado que a Copa do Nordeste ela consegue atrair olhares não só aqui da região, dos moradores do Nordeste, que torcem para os times do Nordeste, mas de todo o Brasil, e ela soube trabalhar muito bem essa questão do marketing, da valorização da competição, que hoje é super atrativa. Até ano passado contava com 4 times de vitrine de Série A, hoje apenas 2, Ceará e Fortaleza, mas ainda consegue ser um produto altamente atrativo, e a gente deve muito isso à própria organização da Copa do Nordeste, o engajamento que sobretudo emissoras como o antigo Esporte Interativo, hoje TNT Esporte, abraçaram essa competição depois da volta dela em 2013, mas enfim, eu acho que no caso do Nordeste dá sim para pensar num fortalecimento cada vez maior, que ele não fique apenas concentrado em clubes como o Bahia e o Sport, que tradicionalmente sempre tiveram maior poder econômico, mas hoje você já consegue ver novas forças. Hoje você tem Ceará e Fortaleza como potências consolidadas do futebol nordestino e tido já como emergentes do cenário nacional, mas você vê também, eu vejo isso, o Anderson pode testemunhar até de mais perto lá, os times alagoanos também aparecendo muito bem. Em termos coletivos, depois do futebol cearense, eu vejo com ótimos olhos, assim, com ótimas perspectivas, o futebol alagoano também crescer muito desse de 2022, ao ponto de ter 2 times que vão brigar sério para subir esse ano, que são o CRB e CSA. Bruno, em alguns dos seus textos você detalha como se origina e de que modo ocorrem as transmissões via streaming e outras formas de transmissões alternativas pelas redes sociais, né? Principalmente sobre os clubes nordestinos. Em meio a toda essa nova dimensão aí, toda essa dúvida de onde a gente vai conseguir assistir o jogo, né? Como você acha que essas novas formas de transmitir as partidas e até mesmo os podcasts, né, esportivos foram surgindo para os clubes do Nordeste especificamente? E também, mesmo com essas dificuldades que a gente está vendo, você acha que essa experiência tem agregado certos resultados positivos para os times da região? Olha, eu acho que aqui no Nordeste isso é muito bem trabalhado. Acho que em todos os estados a gente consegue ver experiências de êxito, não só idealizadas por veículos de comunicação, né, os grandes veículos de comunicação, mas sobretudo de mídia alternativa. E a gente tem um terceiro fenômeno também muito forte aqui no Nordeste. Eu acho que o Nordeste, em especial, ele é um case interessante para se analisar isso, que são os canais de torcedores, né, que ao mesmo tempo que fazem as lives, né, de torcida, né, de debate pós-jogo, pós-rodada, também fazem podcasts. Hoje você tem, por exemplo, aqui no estado do Ceará, onde eu acompanho a realidade mais perto, o Ceará e Fortaleza tem pelo menos de 2 a 3 exemplos emblemáticos de podcasts que conseguem atrair grandes audiências, né? Para de fato serem aquela voz oficial que o torcedor está ali
rotineiramente acompanhando de forma bem fidedigna, né? Sempre ali na escuta. E assim, eu acho que esses canais de YouTube de torcida crescem muito aqui no Nordeste, se aproveitando muito dessa paixão do torcedor, né? De saber que ali ele vai encontrar, ele talvez não esteja mais tão interessado assim naquela voz do comentarista que vai analisar baseado em números e dados, enfim, opiniões muito abalizadas. Eu acho que, de certa forma, ele também, você vê hoje com a internet, os produtores de conteúdo cada vez mais assim, se aperfeiçoando, se profissionalizando, né, ganhando inclusive dinheiro com isso, né? Esses canais de YouTube, por exemplo, eles fazem superchat, eles estão lá transmitindo no YouTube, mas eles deixam lá o espaço para o torcedor contribuir com 5, 10 reais. Então eu vejo um fenômeno muito forte, não só nas transmissões, mas também nesses canais próprios de YouTube e nos podcasts, porque os podcasts eles também trabalham muito com financiamento coletivo. Hoje em dia, todo podcast que já conseguiu ter noção de que ele tem uma audiência, poxa, eu já percebi que eu tenho um clube de ouvintes, tem uma galera aqui, 100, 200 pessoas que me ouvem sempre, que estão sempre querendo interagir comigo, pois eu vou transformar essa galera aqui em meus colaboradores, né? Criam grupos para interagir com essa galera e criam formas de financiamento em que o internauta pode colaborar lá com a partir de 5, 10 reais, ele já se torna um sócio, ajuda a financiar e de certa forma passa a ser ali queira ou não queira, uma renda complementar. Vão ser pouquíssimos os que vão de fato se manter somente daquilo, do podcast ou do canal do YouTube, mas sem dúvida nenhuma vai dar uma ajuda fundamental e vai incentivar para que cada vez mais esses produtores de conteúdo possam se preocupar em fazer conteúdos de qualidade, em trazer convidados especiais, em pensar em recursos gráficos e ficar cada vez mais atrativos. Então, eu acho que é um fenômeno que a gente vive hoje, né, que inclusive tem um conceito bastante trabalhado na academia para discutir isso, que é o da plataformização, né, dessa emergência e dessa dependência que a gente tem hoje de plataformas hoje de transmissão remota e plataformas digitais, em que você vê, é um caminho, acho que praticamente sem volta, né? Mesmo com o cenário da pandemia já superado, daqui a médio e longo prazo, a gente não sabe quando, eu vejo que esse cenário só tende a se aperfeiçoar, porque cada vez mais vão ser boladas estratégias de monetização, porque isso está muito claro em relação ao YouTube, né? Quanto mais você visualiza, mais você vai ganhar. Se você monta bem um crowdfunding, um clube de ouvintes, mais você vai faturar. Mas eu acho que as plataformas ainda tendem a aperfeiçoar muito essa forma de dar esse retorno para os produtores de conteúdo e, claro, por tabela, para os veículos de mídia, porque eles também não querem ficar de fora desse mercado, né? Os veículos de mídia também querem explorar ao máximo essa audiência que hoje está na internet. Porque, assim, só para finalizar, eu queria dizer que é muito sintomático quando você encontra jovens na rua, e eu sempre conversando com as pessoas na rua, elas comentam que você trabalha na TV, beleza, onde é que passa teu programa, em que horas passa teu programa? Por mais que você diga o horário que vai passar, a emissora que vai passar, pois eu vou ver no YouTube, pois eu vejo no YouTube. Ou seja, porque hoje o consumo está cada vez mais digital. Por mais que você esteja na TV, por mais que você esteja no rádio, naquela frequência MFM, o canal preferencial para o torcedor jovem, principalmente o consumidor interessado em esporte, que jovem, ele vai buscar mesmo o acesso via YouTube, já que hoje em dia quase tudo é transmitido ao vivo pelo YouTube, né? Os programas de rádio, de TV, as lives dos canais aí de clube são todas aí, transmitidas ao vivo. Então, o que eu vejo é a plataformização entrando cada vez com mais intensidade nesse mercado do futebol, para essas transmissões ao vivo de produtores independentes e veículos de comunicação. E aí parece até que a gente vê uma outra face, né, das novas transmissões, da nova realidade, da plataformização, porque é uma coisa, ao mesmo tempo que a gente vê essa dificuldade de a gente saber exatamente onde a gente vai encontrar uma transmissão ou algo específico, a gente pode também, por exemplo, pesquisar o vídeo que a gente quer ver no YouTube e acessar ele a qualquer momento, né? Tem essa questão da praticidade aí, é só uma característica, né, que vale a pena pontuar às vezes, que pode o público mais jovem ser útil, de certa forma. O on-demand, né? Só para até ouvir também o Anderson, acho que é importante também o Anderson que consome muito esse tipo de conteúdo, estuda também, vale muito entender o que o Anderson pensa sobre esse assunto, mas assim, o podcast é isso, né? É um áudio que está disponível na internet sob demanda. Então, eu gosto muito de pensar o podcast como a Renata Lopretti fala, né? Que o legal do podcast é que você encaixa ele dentro da sua vida, né? Não é como um programa de rádio, de TV, que você tem que parar ali
que ele tem uma hora certa para começar, para terminar, que ele tá dentro de uma grade de TV ou de rádio que, se você não tiver com aquela atenção completa ali, sonora e audiovisual, você, no caso do rádio só sonora, você perde, porque aquela transmissão ali, ela é fugaz, ela é ao vivo, e o podcast não, você dá play, dá pause, dá stop, você escuta um pedacinho de manhã, outro pedacinho de noite, então isso facilita muito esse consumidor de hoje, de internet, de consumo geral de conteúdos, que não tem mais tempo a perder, que faz 10 mil coisas ao mesmo tempo, e hoje é o produto que se encaixa melhor na vida dele, para muitos casos, é o podcast, é o vídeo do YouTube lá do canal que ele gosta, porque ele vai poder controlar aquilo ali de acordo com o dia dele, dá play, dá pause, dá stop, assiste um pedacinho agora, assiste depois. Então esse poder que ele tem do controle remoto, que no caso é o próprio celular, o computador, de dar esse pause, esse stop, esse lá na frente, lá atrás, é o que diferencia essas mídias novas, digitais, né? E que é um diferencial em relação à TV e o rádio tradicional, por exemplo. Só para complementar, não lembrar na coisa de atrair os jovens, uma das novas formas de transmissão em plataformas que são praticamente para determinada faixa etária, né? Então, a Copa do Nordeste foi o primeiro campeonato no mundo a testar uma transmissão no TikTok, né? Que é uma plataforma chinesa para vídeos curtos, né? Ninguém ainda tinha arriscado utilizá-la para algo tão longo, né? Como é uma partida de futebol, enfim. E aí usou em Ceará e CSA na primeira fase da Copa do Nordeste do ano passado, teve bons resultados, e a partir dessa experiência pontual seguiu na própria Copa do Nordeste, e outros campeonatos foram transmitidos assim, né? Na Espanha, a Copa América foi transmitida, né, numa parceria lá, né, com o TikTok, enfim, para que utilizasse ela, né? A Copa do Nordeste foi a primeira, e a própria Twitch, né, que é voltada mais para games, também começou a ser utilizada na Copa do Nordeste, acho que na edição anterior, muito para ver o que o Bruno falou, né, da reação de torcedores. Eles montaram páginas, né, utilizaram, na verdade, páginas com torcedores que já eram influenciadores digitais, especialmente das equipes Ceará, Pernambuco e Bahia, para o torcedor poder ter uma reação quase que de estádio, né, considerando que a Copa do Nordeste do ano passado, por exemplo, não teve público. Então, e isso atrai, né? A Twitch é uma plataforma para acompanhar games, enfim, isso atrai um outro público que a gente tem hoje, né? Grandes streamers de Twitch com o direito de transmissão de eventos esportivos, né? Não saiu da Copa do Nordeste, que controla um pouco, mas você tem Casimiro, enfim, entre outras pessoas que transmitem partidas, porque é um público muito específico, né? Claro que eles viram comentaristas, né? Eles não são narradores, a figura da narração ainda está ali presente, mas você tem um público totalmente diferente, né? E essa é a tentativa de atualização que vem sendo feita, deixando claro, né, que, por exemplo, eu fui ver, né, por interesse de pesquisa na época da Copa do Nordeste, mas eu não sou da geração que tem paciência para ter tanta inserção de tela, tanta vinheta sonora e coisa do tipo. Então é necessário manter as outras formas de transmissão para quem tem, sei lá, vou chutar aqui, de 25 anos para frente, né, porque senão, enfim, vira uma outra coisa, né? É necessário pensar nesse público mais novo, que acha muito cansativo a transmissão comum, mas não esquecer que ainda tem um grande público consumidor, especialmente, né, dessas plataformas e de produtos ligados ao futebol, para poder acompanhar uma transmissão, né? É necessário pulverizar, mas não esquecer também da parte tradicional, senão vai ter só jovem assistindo aos jogos a partir de agora. Ao mesmo tempo que é importante essa formação de público, né? Quando o Bruno estava falando, né? Quando você falou, Anderson, também, eu fiquei pensando assim, tipo, no meu pai, enfim, pessoas mais velhas, né? Porque quando você precisa, tipo, transmitir um jogo via streaming, né? Mesmo numa Smart TV, né? Que teoricamente tem uma estrutura mais fácil de acesso e tal, mas se não for assim, se você tiver que conectar, por exemplo, um notebook na televisão, se você tiver que colocar um Chromecast da vida, enfim, você vai demandar que essa pessoa ela tenha uma curva de aprendizado também, né? O que, enfim, essas plataformas não devem estar pensando, né? Você meio que limita muito a audiência. Então isso é algo que deve ser pensado também, né? Pegando a deixa, o Anderson estava falando dessa questão da linguagem do TikTok, né, que houve esse start aí da Copa do Nordeste em 2021 de, poxa, vamos utilizar pela primeira vez no mundo uma transmissão de um jogo pelo TikTok, já que o TikTok também tem esse recurso da live, eles
inovaram e foi uma coisa que foi seguida por outros veículos, né? Hoje você já teve jogos de Champions League transmitido pelo TikTok, né? Inclusive, esse foi um dos temas de uma das colunas que a gente fez na Rename, até deixo como sugestão para colocar lá no blog Comunicação e Esporte para o pessoal como conteúdo complementar à discussão desse podcast, essa experiência da Copa do Nordeste em ser pioneira na transmissão de jogos pelo TikTok. E assim, outra coisa interessante, só para pontuar do que o Anderson falou, desse fenômeno desses streamers que estão aparecendo aí, é muito curioso ver esse tipo de narração paralela, porque o que eu acho mais interessante, pensando no público jovem, é essa questão do humor. A própria Record tem feito isso muito agora em 2022, transmitindo o Campeonato Paulista, utilizando a figura do Silvio Luiz, né, que é um narrador clássico, né, histórico do futebol brasileiro, né, das narrações, pegando ele mais como narrador de internet. Ele não está fazendo transmissões na TV. Tem outra galera lá que, digamos, entre aspas, mais atualizada e fica mais em alta ali no mercado, transmitindo jogos naquele padrão que a gente costuma acompanhar pela TV. Enquanto o Silvio Luiz está mais naquela coisa que é mais conversada, que é um jogo de 90 minutos basicamente conduzido com pouca narração e muito humor, muita piada. Até porque o Silvio Luiz tem ao seu lado 2 humoristas, né? O Carioca e o Bola. Então é um jeito novo de consumir. Só que eu entendo que, por exemplo, pessoas como o Anderson e eu também, que estamos mais acostumados a ver o jogo na narração clássica, né, das emissoras de TV, pra gente um pouco... a gente estranha um pouco quando vê aquele tipo de narração em que você vê menos o lance como prioridade, mais a piada, a brincadeira, porque a linguagem desses canais hoje de internet, não só essa da Record que eu peguei como exemplo, mas sobretudo canais como Casimiro, é a zoeira, é a brincadeira, é aquele lance, o jogador que escorrega e você vai lá e ri daquela situação e faz um corte daquilo ali, você insere efeitos sonoros, você faz um Reels no Instagram daquele momento ali bizarro que tem no jogo. Hoje, assim, o futebol, em termos de transmissão, sempre foi um entretenimento, mas mais do que nunca, ele é um entretenimento associado ao humor. Eu acho que cada vez mais a gente vê a força do humor chegando com tudo nessas transmissões de internet. A TV ainda segue aquele padrão mais, digamos, jornalístico, né, que o rádio esportivo consagrou. Mas na internet, o modelo do humor, da resenha, ele ganhou áreas e uma força impressionante, sobretudo com o Casimiro, com os outros canais de zoeira que hoje o Flow fazia, o Flow quando tinha o Campeonato Carioca fazia muito isso, e tantos outros canais. Levar para o lado do humor, para fazer aquela transmissão ser mais leve e atrair até mesmo pessoas que não gostam de futebol, mas que gostam daquele elemento de descontração. E a maior prova disso, para finalizar, é um programa que é fenômeno aqui na imprensa cearense, que é o Trem Bala, transmitido por uma TV pública, a TVC, que é um programa que é um fenômeno justamente porque ele abraçou o humor, a zoeira, a chacota, a brincadeira através de personagens como o Homem-Mal, que conseguem atrair para esse programa pessoas que odeiam futebol, que a coisa que ela mais detesta na vida é futebol, mas ela ama o Trem Bala, porque ela gosta daquela mise-en-scène, daquela palhaçada, digamos assim, no sentido positivo da palavra, aquela brincadeira do cara que bate na mesa, que briga com o outro, que grita na cara do outro, que pede pro outro calar a boca. Pode parecer, a primeiro modo, grosseria, mas não é. Ali faz parte da zoeira, da brincadeira. Ali é um personagem que o comunicador, no caso o Evaristo, incorpora e acaba sendo um sucesso, sobretudo em vídeos curtos na internet, né? Ele sempre, o pessoal gosta de brincar com a fala final do Homem-Mal e na sequência um outro comunicador, o Alan Neto ali girando o dedo loucamente, e isso tudo acaba atraindo um público novo, que são as pessoas que não gostam de futebol. Eu acho isso um fenômeno muito interessante. Só pra gente avançar aqui na pauta do programa, né, um comentário que o Anderson fez que eu achei interessante também, que eu tava acompanhando o jogo do Vasco na Twitch com o Casimiro, né, algo que me incomodou foi que a telinha dos comentaristas do narrador, elas ocupam uma parte ali da tela, e aquilo me incomodava muito, porque eu fiquei pensando, cara, vai que por um acaso a parte do jogo emocionante vai para aquela parte da tela, acontece alguma coisa e eu vou perder porque eu tô vendo ali o Casimiro e os outros dois, né, um outro comentarista e o narrador, né, fiquei pensando isso também, a questão da visualidade, né, e quando o Bruno tava falando, né, a questão de novos públicos, enfim, eu acho que a mídia, de maneira geral, né, a imprensa percebeu que os jovens estavam ou deixando de acompanhar o futebol de maneira geral, ou pelo menos deixando de acompanhar o futebol nacional, né, em prol do futebol internacional. Então, eu acho que precisou ser feita alguma coisa para você mudar um pouco essa dinâmica, né, e trazer principalmente o público de 12 até 18 anos, nessa nova geração, né, você trazer ela para o esporte, para o futebol especificamente.
porque a nossa geração, né, acima de 25, de 30 anos, enfim, é uma geração que já está meio que conquistada ou não conquistada, né? Mas os jovens, enfim, esse é o público que é o público-alvo, né? Que tem aí mais uma longa expectativa de vida, uma longa expectativa de consumo desses produtos também. E seguindo aqui na nossa pauta, a gente pensou, né, que mesmo com esse bom ano do Fortaleza, que a gente já comentou aqui, né, a previsão também de um bom balanço financeiro para o ano de 2022, muitos clubes do Nordeste, né, passam por dificuldades nesse momento, né? Como a gente também já comentou, Bahia e Sport foram rebaixados, somente Ceará e Fortaleza permaneceram na primeira divisão. Então, pensando nesse cenário mais global, vocês acreditam que seja viável em um futuro próximo alguma forma de rodízio, isto times das mais variadas partes do Brasil conseguindo se classificar para competições internacionais, mesmo com esse desequilíbrio de infraestrutura, investimento e visibilidade que há no futebol brasileiro? Esse é um cenário que vocês conseguem vislumbrar aí como para médio e longo prazo? Acho que a questão dos torneios internacionais, há uma probabilidade, estando na Série A, pela quantidade de vagas, né? A Conmebol me coloca todo mundo que não foi rebaixado, menos um, né? A situação é essa. Então, assim, para Sul-Americana, por exemplo, e Libertadores, vai quase todo o Campeonato Brasileiro da Série A. Então tem a explicação de mercado, né, de Brasil e Argentina, pressão política ali em 2015, né, depois do FIFA Gate e tudo mais. Então, quem conseguir subir para a Série A, não sendo rebaixado, muito provavelmente vai conseguir pelo menos na Sul-Americana, né? E agora com confrontos em grupos, né? Então com certeza vai pegar algum time de fora, enfim. O cenário, essas mudanças já Conmebol vem ajudando muito para isso. E aí, a questão é como se manter na Série A, né? Como subir e se manter. Isso é que é o mais difícil, né? O Fausto, enquanto torcedor do Vasco, eu, enquanto torcedor do CSA, sei muito bem o quanto é difícil subir da Série B para A e se manter mais ainda, né? Então, no Nordeste, por exemplo, né, dos times que caíram, eu avalio, né, que Bahia e Sport tiveram um problema de tentar fazer a transição para, digamos, o primeiro grupo, né, dos clubes brasileiros. O Sport chegou a dizer, né, que meu rival não é mais Náutico e Santa Cruz, meu rival é o Palmeiras, é o Flamengo, enfim, saiu da Copa do Nordeste, né, também com outros tipos de relação ali envolvidas na época, passou 2 anos fora, e assim, o passo muito forte, né, de ter o André, de ter Diego Souza, de ter jogadores caros, né, futebol brasileiro, não só o futebol nordestino, acabou que o time não conseguiu muita coisa, e quando volta para a Copa do Nordeste, volta bem pior, enfim, com crise estrutural, crise de direção e tudo mais. O Bahia é outro caso curioso, porque é o mesmo jeito, né, ele não tem a prepotência da diretoria de então, né, do Arnaldo Barros, então presidente do Sport, mas quando ele tenta fazer essa transição para estar no primeiro grupo, ele começa também a disputar, inclusive, com clubes do Rio de Janeiro por alguns jogadores, né, ganha alguns jogadores assim, mas não conseguiu, em termos de departamento de futebol, estruturar esse outro passo. E aí o que aconteceu com o Bahia ano passado foi uma queda, e hoje o cenário que a atual presidência do Bahia aponta é que só a SAF vai resolver, sendo que o Bahia tem um problema seríssimo histórico, inclusive tem dívidas oriundas da tentativa de clube-empresa lá do início dos anos 2000, enfim, que o colega Irlan Simões sabe muito bem explicar isso, porque o Vitória viveu a mesma coisa. Então esses 2 times foi nessa transição. O que eu vejo de Ceará e Fortaleza é que ambos conseguem manter certo nível, né? Estar ciente que o nosso patamar, quando entra na Série A, ainda é o de primeiro evitar o rebaixamento. Depois de evitar o rebaixamento, a gente vai para tentar buscar uma fase para pré-Libertadores. E aí, em seguida, uma fase direta à Libertadores, que foi o que o Fortaleza conseguiria, mesmo se o Palmeiras não tivesse ganhado a Libertadores ou se tivesse repetição de título do Atlético Mineiro e tal. Porque perceberam qual é o estágio atual e o principal, né, não vale a pena, acho que vários clubes nordestinos demonstram isso dos anos 2000 para cá, não vale a pena fazer loucura para disputar a Série A, para tentar fazer uma Série A muito boa, disputar com outros clubes, né, que tem a condição financeira maior. O Santa Cruz está na Série D de novo,
10 anos depois voltou para a Série D e com a dívida na casa de quase 300 milhões de reais. É uma dívida de time de Série A, sem receita nenhuma, né? Não é nem sem receita de Série A. Em compensação, Bruno falou dos alagoanos, o CSA aproveitou o acesso à Série A, não gastou muito, e hoje, assim, todas as dívidas trabalhistas estão ok, o financiamento pelo Profut está ok também, enfim, se não fosse um crime que a Braskem cometeu aqui em relação a uma área de Maceió que está afundando, né, ficava sem treinamento lá, o CSA teria melhorado o centro de treinamento, como o CRB tem um bom centro de treinamento também. Porque esses clubes não gastam muito, né? Trabalham ali na medida do potencial financeiro das equipes. Tem um erro aqui e ali de contratação, como qualquer time de futebol, mas não erros significativos que façam esses clubes gastarem muito dinheiro e aí quando caírem de vez, né? Saírem tropeçando até o final. Enfim, a América de Natal está na Série D até hoje, né? Então, assim, eu acho que isso é importante considerar, né? De os clubes terem um planejamento, nem que seja para subir para a Série A, tentar com esse recurso, que é, enfim, muito maior do que a Série B, né? Pelo menos 4 vezes mais do que a Série B, para quem ganha menos na Série A. Você conseguir aprimorar a estruturação para que quando você caia, você tenha força para brigar pelo acesso, né? Basicamente, com alguns erros da diretoria nos últimos 2 anos, o que o CSA vem fazendo depois que caiu, né? Ficou em 5º lugar nas 2 Séries B, enfim, entra provavelmente este ano como um dos times que pode brigar, apesar de ter Grêmio, de ter Vasco de novo, de ter Cruzeiro SAF, enfim, de ter o próprio Bahia, o próprio Sport, de ter mais times de maior visibilidade nacional, mas assim, ele não tem a preocupação que hoje esses outros times têm, inclusive de ter que se reestruturar em termos do, digamos assim, do CNPJ, né, de reestruturar a pessoa jurídica para poder sobreviver, porque o nível de dívidas e de erros em termos de contratação foi muito grande nos últimos 10 anos. E aí para esses times que acabam caindo para as divisões inferiores, aí também tem a questão de que tem as questões das transmissões, né? Muitos campeonatos já começaram a se dividir entre diferentes emissoras e plataformas aí nesses últimos anos, como a gente já está conversado aqui, né? Na Série C, por exemplo, a divisão que tem pelo menos 6 clubes nordestinos, a transmissão do campeonato acontece pela plataforma de streaming do DAZN. Mas é sublicenciada para a TV aberta, para o Nordeste e para São Paulo. Já a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, elas são negociadas centralizadamente, né, pelas organizadoras do torneio. Ou seja, o acordo ele não é feito por decisão dos próprios clubes. A transmissão é feita na TV aberta pelo SBT e no pay-per-view pelos canais da Disney. A gente observa que tem vários meios de transmissões diferentes aí para cada campeonato. Como a gente já estava falando um pouco sobre isso aqui e da confusão que isso causa e tal, queria saber de vocês se vocês acham que isso vai ser uma tendência de aumentar essa segmentação aí da transmissão dos campeonatos. Se vocês acreditam que essa divisão, ela talvez, como a gente já tem falado, não confundir mais ainda os demais torcedores e possivelmente reduzir a audiência de alguns campeonatos. A gente estava falando aqui que tem a questão do padrão de transmissão, né? Na TV é de um jeito, na internet é de outro. A gente altera muito o público, altera muito a forma que o conteúdo é feito. E aí, se vocês acham que talvez isso possa reduzir a audiência de alguma forma, ou pelo contrário, isso poderia só aumentar, né? Trazer um público diferente para o futebol nordestino. Olha, acho que isso é uma questão bem complexa, né? E até é difícil a gente responder assim sem ter acesso de fato a números de audiência de forma mais precisa. Mas nos painéis que a gente tem visto, a gente percebe que, assim, embora em jogos mais importantes, decisivos, como por exemplo um Palmeiras na final do Mundial, na final de um Libertadores, emissoras aí, principalmente como o SBT, tenham conquistado audiências bem expressivas, mesmo sendo audiências expressivas, elas ainda não conseguem chegar naquele patamar que a Globo conquistava anteriormente. Claro, isso por uma série de outros fatores, principalmente por conta do poder de penetração que a Globo tem em todo o país, de fato de ter o sinal dela em todos os televisores possíveis, de todos os cantos do país, coisa que por mais que a Record e a SBT tenham capilaridade no Brasil, eles não chegam com a mesma força que a Globo. A gente consegue perceber sim que
há hoje uma tendência de que cada vez mais surjam serviços de streaming, que esses modelos de transmissão estejam cada vez mais descentralizados, né, em várias emissoras, e de certa forma é interessante para o torcedor, de algum lado isso é interessante. Você vê emissoras que até pouco tempo tinham zero de jornalismo esportivo, de transmissão esportiva, caso, por exemplo, do SBT, né, que ficou quase, mais de 10 anos sem transmitir campeonato nenhum, e hoje já é quase uma referência dos principais campeonatos, né? Você transmitir Libertadores e Champions, por exemplo, é algo muito significante. E no caso aqui do Nordeste, é bom lembrar, o SBT transmite a Copa do Nordeste, né? É a emissora oficial. Os jogos da Copa do Nordeste em TV aqui no Nordeste só passam no SBT, não tem Globo mais na parada há 2 temporadas, né? Por conta do consórcio ali SBT Nordeste, ou seja, isso de certa forma é interessante para o torcedor ver diversos novos atores ali, atores que estavam adormecidos, voltarem no mercado. Agora, se isso vai aumentar a audiência, a gente ainda precisa ter um pouquinho mais, acho que ainda muitos desses públicos, principalmente a Record, que também ficou muito tempo sem ter transmitido, ela precisa reacostumar o torcedor a acompanhar jogos para poder, de fato, voltar ter grandes audiências como a Globo costumava ter. Mas eu vejo que o caminho, pelo menos no contexto que a gente vê a curto, médio prazo, continua sendo mesmo as transmissões de internet, né? Como eu falei, esse contexto da plataformização que a gente vive hoje, ele é tão intenso, tão forte, que hoje em dia acaba sendo para muitas vezes o principal meio que o torcedor vai buscar para assistir um jogo de futebol é a internet. Por isso que eu ainda vejo esse mercado de internet que ainda é o que tem mais potencial para crescer. Eu vejo mais o mercado de streaming com potencial de crescimento do que as emissoras de alguma forma se renovarem, as emissoras tradicionais de TV se renovarem para estar transmitindo cada vez mais futebol. Pode acontecer, mas o que a gente vai perceber sempre, nesse contexto que a gente vê dos próximos anos, aí pelo menos, é de que dificilmente a gente vai ter um campeonato que vai passar apenas em um tipo de plataforma, no caso TV. Sempre vai ter uma segunda, uma terceira opção. No caso, o streaming ou uma TV fechada, pay-per-view. Eu acho que o caminho que a gente consegue vislumbrar talvez não seja de tanto assim, não dá para falar tanto em crescimento de audiência, mas em alternativas de se acompanhar futebol. Eu acho que o caminho que a gente pode traçar é esse. Cada vez mais a gente vai ver formas diferentes de se acompanhar futebol, seja através de youtubers, né, de canais de YouTube como o Casimiro, ou seja através de serviços de streaming pago. Acho que talvez esse seja o cenário que a gente consegue visualizar assim, a curto e médio prazo. Só para completar, acho que o cuidado que se deve ter por exemplo, não fazer o que acontece desde o ano passado com a Copa Sul-Americana, depois que a DAZN ali em 2020, por conta da pandemia, não renovou. Você cria a Conmebol TV, mas que é um aplicativo, uma forma, né, um acesso restrito, né, porque você tem que ser assinante de Claro Sky ou fazer assinatura do DirecTV Go, né, e a assinatura do DirecTV Go, para você ter a Conmebol TV, dá R$ 79,90 mais R$ 19,90. Então, assim, é uma quantia considerável para, inclusive, a situação econômica atual de quem está no Brasil. E quem tem TV fechada é cada vez mais um público restrito. E tem muita gente que não tem Claro Sky, ainda que sejam as principais distribuidoras de TV fechada no Brasil. Então, acho que tem que também ter esse cuidado, né, por parte de quem organiza, para não deixar apenas numa plataforma paga, porque, enfim, se a gente for gastar com todas essas assinaturas, né, se for juntar, por exemplo, Paulista, que o Bruno falou, de Biomax, aí você está no Nordeste, você tem Nordeste FC, né, que seja um valor relativamente tranquilo. Você tem outro torneio que você vai participar, o Brasileiro, aí você vai ter mais alguma coisa para pagar, né, porque tem o Premier e por aí vai, né. Você vai somando isso por mês, né, principalmente quando... E agora tem Amazon Prime, né, na Copa do Brasil, né, tem o Prime Video. Então você vai somando isso para quem assiste e fica muito caro. E no caso da Sul-Americana, eu vou usar o exemplo que o Ceará vai disputar novamente, ainda mais porque você tem que ir para outros caminhos e tentar assinar, tentar pegar 7 dias grátis, enfim, fazer um monte de outras contas, se for por vias oficiais, né? Não vou falar aqui das vias que são crimes. E a prova disso como um problema é que a final da Sul-Americana da temporada passada foi entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, e
teve gente que não sabia que eles chegaram na final, que ia até a final. Totalmente diferente de Flamengo e Palmeiras, enfim. Não só considerando a diferença da quantidade de torcida das equipes e tudo mais, né? Porque o Flamengo e Palmeiras ia passar no SBT, na TV aberta, e também, né, tem toda a cobertura do Grupo Disney, mesmo tendo, né, uma plataforma de streaming também, o Grupo Disney, que agora, do ano passado para cá, passou a ser o foco dos direitos, né? É necessário também ter esse cuidado, né? Eu lembro da época da MP do Mandante, os clubes nordestinos empolgadíssimos, não, porque o Bahia tem um sócio digital, aí o modelo do Bahia foi pro Ceará, aí o Fortaleza tem algo parecido também, né, para transmitir treino, para mostrar bastidores exclusivos para quem era sócio, pagava R$10, não, daqui a pouco a gente transmite jogos. Tá, mas assim, você consegue transmitir jogo e negociar nesse contrato aqui, mas você tem outros 4 campeonatos para disputar no ano, e aí você vai negociar todos. E a exibição de uma partida de futebol é algo que é caro de ser feito, né? Você precisa pagar não só tem uma produtora para fazer, mas você tem ter reportagem, apresentação, você tem um tempo, você tem que ter uma banda larga de qualidade, enfim. Por isso tem poucas plataformas de fora que fazem isso. Então, o importante é considerar que várias plataformas são relevantes, e no caso brasileiro, que não é o caso da Argentina, que não é o caso europeu, a TV aberta ainda chega a muito mais gente do que a maior parte, a imensa parte do que é produzido na internet. Então, dependendo do que seja, nota que, enfim, a Band, a Fórmula 1, mesmo com aplicativo próprio, não saiu da TV aberta. Ele vem comemorando os bons resultados da espetacular temporada passada. E manteve na Band e provavelmente vai manter na TV aberta a partir do novo contrato do ano que vem. Porque para o mercado brasileiro é essencial, né? Por isso que a Liga dos Campeões, depois de um tempo fora, voltou para a TV aberta, né? O Facebook tentou ali uma época e tal, mas a TV aberta estava ali. Eles levaram cobrança de patrocinador nos primeiros anos só com o grupo Warner Media e o Facebook, né? Então, assim, é necessário considerar também isso tudo, a questão do delay de transmissão, né? Então, assim, imagina, jogo só pela internet, e aí você tem um delay, claro. De repente eu tô com enfim, assistindo a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste também tem parceria com Claro Sky, né? Tá assistindo pelo Nordeste FC, pelo aplicativo. Se tem alguém na minha vizinhança acompanhando a Copa do Nordeste nessa parceria com a Claro e com a Sky, ele vai ter pelo menos uns 40 segundos de antecipação de qualquer jogada. Imagina a disputa de pênaltis. Inferno que deve ser você ter o vizinho que sabe o resultado antes. Enfim, tem questões estruturais da internet no Brasil que também geram essas discrepâncias, né? Imagina que o processo de 5G vai diminuir isso, mas aí também vai entrar a questão da brecha digital, né? Nem todo mundo tem condições financeiras para ter a melhor banda larga possível, ou, dependendo da localidade, nem tem o acesso mesmo que tenha dinheiro, porque o 5G precisa ter, inclusive, antenas muito pontuais e direcionadas. Enfim, eu dou aula no Sertão de Alagoas, isso vai demorar um tempão, né? O Bruno, que eu acho que é do Sertão do Ceará, vai demorar um tempão para chegar lá. Se eu quiser assistir o mesmo jogo de alguém que está na capital, vai dar problema. Então tem muita ponderação necessária. O Bruno foi muito feliz em dizer, vai ter múltiplas plataformas transmitindo, de repente, uma mesma partida, ou pelo menos o mesmo campeonato, porque alguns jogos vão ser exclusivos dessas plataformas pagas. Mas jamais a gente pode imaginar ainda para a realidade do Brasil, de internet e da quantidade de acessos da TV aberta frente aos outros acessos, de você não ter TV aberta exibindo os torneios, né? Não ter pelo menos uma transmissão gratuita ali, porque, enfim, você vai esconder um torneio como a Copa Sul-Americana vem sendo escondida, né, nos últimos anos. E só um parênteses para finalizar essa discussão, né, complementar também, assim, é até um desrespeito com o torcedor, né, porque não dá, o Brasil não é um país ainda de consumo de streams, né, o torcedor que gosta de futebol não está acostumado a pagar para assistir jogo de futebol. Ele sabe que o caminho natural é a TV, né? E hoje você tem pelo menos 4 ou 5 emissoras gigantes nacionais que transmitem jogos de futebol. Então, em primeiro lugar, ele quer ver o jogo do time dele naquelas emissoras. E quando ele não puder ver pela TV, porque jogo de futebol essencialmente é a imagem, né? Que é pro torcedor talvez o maior atrativo, ver ali o gol, o momento, enfim, tudo. O pênalti, principalmente, ali que é o momento êxtase ali, visual do futebol.
Mas quando ele não encontrar esse jogo na TV, ele vai para os IPTVs da vida, vai para essas transmissões, como a gente fala aqui, audiovisuais gratuitas. E o radinho, né? O radinho eu acho que é o parceiro de quem está no estádio, é um complemento para quem muitas vezes coloca a TV no mudo e escuta a narração do rádio. Eu mesmo adoro fazer isso, né? Eu ouço os jogos, assisto os jogos com a narração do rádio. Mas isso que o Anderson fala é muito gritante. E o exemplo da Copa Sul-Americana é muito forte, porque não são equipes intermediárias do futebol nacional que estão apenas na Sul-Americana. Ano passado, por exemplo, você tinha um Corinthians lá. E como é que você vai fazer para agradar a segunda maior torcida do Brasil, que não tem transmissão, pelo menos fora da Conmebol TV, nenhuma opção mais acessível? Isso é um problema grave. Todos os anos a gente vai ver sempre times gigantes disputando a Sul-Americana. Esse ano, por exemplo, tem o São Paulo. E aí, como é que vai ficar a torcida? Vai ficar refém da Conmebol TV? É algo que precisa ser resolvido com urgência, esse escuro, esse apagão de competições importantes que atraem massas, milhões de pessoas, torcedores, ficar fora de um pacote, digamos, mais acessível para o torcedor poder acompanhar. Então vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. O icônico Luiz Gonzaga, autor de várias composições de sucesso, é quem canta a música do episódio de hoje. Hino do Batistão é uma música feita para celebrar a inauguração do estádio estadual Lourival Batista, em Aracaju. O estádio foi inaugurado em 1969 e Luiz Gonzaga cantou no evento. O cantor, inclusive, tem um time de futebol feito em homenagem, né? Essa homenagem, o Gonzagão Futebol Clube, que disputa o campeonato municipal do Eixozão. Claro, vale lembrar também que a bola da Copa do Nordeste é chamada de Asa Branca justamente em homenagem a uma das composições mais famosas do cantor. Atualmente, o estádio Batistão abriga os jogos dos principais clubes de Sergipe, que são o Confiança e o próprio Sergipe, que jogam as séries C e D, respectivamente. A gente consegue notar, né, voltando aqui para a nossa pauta, que existe nas transmissões convencionais pouco espaço e visibilidade para clubes e campeonatos de menor expressão, já que mesmo os campeonatos estaduais nordestinos não são transmitidos para outros estados na TV aberta, como o Anderson e o Bruno já comentaram aqui ao longo do programa, né? E esses campeonatos nem são vistos, né, tanto quanto os clubes maiores, né, principalmente do eixo ali Rio-São Paulo. Vocês acreditam que para clubes menores ou os clubes em situação mais difícil, as transmissões radiofônicas, os podcasts, os novos modos de transmissão em mídias digitais podem ser maneiras de tornar acessível o acompanhamento dos clubes por seus torcedores? Essas novas formas de acompanhar o futebol nordestino podem se tornar também rentáveis, né? Ou seja, gerar receita para esses clubes menores, ou vocês acham que não, assim, que esse não seria o melhor caminho?
Eu acredito que é uma boa opção, né? Tá até lembrando, falando do Luiz Gonzaga e do Batistão, que em Sergipe o Lagarto transmitia as próprias partidas, né? O Lagarto que era do atacante Diego Costa até outro dia, né? Que largou o clube recentemente. E aí, assim, fazia as transmissões, mas fora ele, eu acho que só Sergipe e Confiança conseguiam fazer alguma transmissão por fora da transmissão oficial ou com autorização. E aí tem outros clubes nordestinos de menos torcida que também às vezes apostam nisso, né? Você consegue ver algumas partidas, meio que no esquema Maicujo Eleven, né? De você ter às vezes uma câmera só e você consegue mostrar tudo. Outro clube de porte grande aqui na América de Natal faz muito isso, né? Transmite os jogos da Série D, enfim. Acho que essa opção existe, mas como eu disse, né, o Bruno, e também o que o Bruno falou quase agora sobre a questão do audiovisual. Para ter uma transmissão de qualidade é caro, mesmo com essas plataformas de terceirização, digamos assim, como é a Eleven Sports. Então, assim, às vezes o clube não funciona ali por seus 3-4 meses, né, porque só tem um campeonato estadual. É muito difícil conseguir ele sozinho ter essa disponibilidade. Os clubes que conseguem, normalmente têm algum tipo de estrutura, né? São clubes recentes, quase que clubes de empresa, antes mesmo de lei de SAF, e aí para divulgar mais a imagem do clube, a imagem dos patrocinadores, que fornece a transmissão no YouTube ou na Live Sports, mas assim, muito para ter uma alternativa. Mas os clubes da base mesmo, né, pensando em clubes dos estaduais, enfim, tem o Ceará é um curioso caso que tem 5 clubes nas 3 primeiras divisões de futebol brasileiro, né? Acho que é algo que só o estado de São Paulo consegue fazer, enfim, superar, né? Mesmo Rio e Rio Grande do Sul e Minas têm dificuldades quanto a isso. Mas, assim, né, você tem ali outros clubes que não vão ter esse potencial financeiro e essa visibilidade, porque basicamente, em termos econômicos, não vai valer a pena você investir num campeonato tão curto e que pode gerar ainda mais prejuízos, né? Considerando todas as dificuldades que a base da pirâmide do futebol tem para se manter, mesmo nesse tempo curto. Empresário que sai, empresa que toma conta do departamento de futebol e que não paga já no primeiro mês, vai para outro, né? Tem as empresas que são famosas, que estão no Nordeste, daqui a pouco estão dando problema em outro lugar, em Santa Catarina, e por aí vai, né? Então, essas novas formas são importantes, mas eu acredito que mais no sentido que o Bruno falou dos podcasts de torcida, que é o fenômeno muito interessante aqui no futebol nordestino, de você ter alguém ou o próprio clube que vá criar perfis na internet, enfim, coisas assim, que você possa produzir conteúdo e alimentar um canal do YouTube, ter um perfil no Twitter, no Instagram, enfim, atualizados, ter o básico que seria da assessoria de comunicação, né, departamento de comunicação e marketing dos clubes. Acho que isso sim facilita, porque você consegue ali, né, produzir aos poucos a partir disso. Um bom exemplo é o Ibis em Pernambuco, né, que a partir da fama de pior time do mundo consegue se manter nas mídias sociais como um dos perfis mais visitados, que tem mais engajamento, né? E agora está disputando, inclusive, este ano a Série A1 do Campeonato Pernambucano depois de décadas, porque partiu de um torcedor que se formou, acho que na área de comunicação e marketing, e disso conseguiu algumas parcerias interessantes com patrocinador esportivo, porque fizeram uma piada com a Islândia na Copa do Mundo de 2014. Agora tem um patrocínio bom, né, de site de apostas e tal, trabalhando apenas o marketing ali de forma meio que fazendo o básico a partir da imagem do clube. Aí eu acho que essa possibilidade para a transmissão é mais complicado, porque, enfim, você tem que ter conexão de qualidade, você tem que ter coisas mínimas, mesmo quando o parâmetro é só aquela câmera que vai e volta ali no meio de campo, né? Você precisa ter muita coisa. Então, assim, ainda é um cenário que acaba sendo bem restrito, se a gente pensar, enfim, o tanto de clube que existe no Brasil.
Essa emergência de novos perfis, né, que o Anderson falou, de podcasts e canais do YouTube, é interessante até a gente citar exemplos, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, o Anderson faz parte de um podcast que trabalha muito bem essa cultura torcedora do futebol nordestino, que é o Baião de Dois, né? É um case super interessante, que são, inclusive, plural, porque dá, diferente de muitas outras produções aqui no Nordeste, espaço para equipes do Sergipe, equipes de Alagoas, assim, que saiam um pouco daquilo que a gente chama aqui de CEPEBA, né? Que são os grandes clubes de Ceará, Pernambuco e Bahia, né? Sobretudo aqueles 7 ali principais, né? Então é interessante ver a emergência de podcasts como o Baião de Dois e alguns específicos de torcida, né? O pessoal do Sergipe mesmo, né? Tem podcast. Aqui no Ceará, por exemplo, tem o Vozão Cast, tem o Glória e Tradição, que são um do Ceará e outro do Fortaleza, que conseguem arregimentar uma audiência engajada, considerável, e também os próprios veículos também têm os podcasts voltados, né, para futebol, para torcida. Hoje você vê, são tantas experiências interessantes, não só aqui no Ceará, mas Pernambuco, tem o pessoal lá do 45 de Acréscimo também, que já consegue ter podcast 45, que consegue ter uma abrangência até muitas vezes nacional. Mas enfim, são muitos exemplos interessantes. E para finalizar, para complementar o que o Anderson falou, é possível pensar em transmissões de futebol até mesmo além dos clubes, saindo um pouco desse mainstream das grandes mídias, né? Dos grandes veículos de comunicação. É interessante ver no Nordeste hoje as federações estaduais dos clubes de futebol transmitindo campeonatos, principalmente jogos que são, entre aspas, ignorados pelas emissoras de TV que têm o direito de transmissão. Por exemplo, no Campeonato Cearense, toda a primeira fase, ela não está há 2 anos, ela não está por emissora nenhuma. Não tem nenhuma forma de você acompanhar jogos da primeira fase, que envolve os times menores, com exceção de Ceará e Fortaleza, a não ser pela TV da Federação, a Web TV da Federação. Então, aqui a gente tem um case interessante da FCF TV, que é a sigla da Federação, que desde 2013, muito antes dessa explosão do streaming, né, que é de 2019 para cá, desde 2013, ela transmite via YouTube, Facebook ou mesmo no site da Federação os principais campeonatos de futebol do estado do Ceará, não apenas o campeonato cearense em si, né? A Série A, a Série B e a Série C cearense, a Taça Fares Lopes, que é tipo uma Copa do estado do Ceará, né? Que é um campeonato que dá ao campeão acesso à Copa do Brasil, enfim. Competições femininas, né? Porque hoje você tem aqui no estado do Ceará várias. Você tem o campeonato cearense adulto feminino, o de base. Você tem sub-20, sub-17, sub-13, que também é transmitido. Todo esse nicho que, entre aspas, é ignorado, desprezado ou preterido pelas grandes emissoras, a federação, porque já é a dona do campeonato, ela que chancela, ela pode transmitir. Então ela vai lá e transmite e dá acesso a torcedores de times intermediários e menores poderem acompanhar os jogos. Então é possível pensar numa outra forma de acompanhar futebol gratuito, que não sendo somente pelas emissoras de TV e não também só pelos clubes, mas também pelas federações. É muito interessante. Aqui tem essa experiência do Ceará, mas o Anderson conhece bem. Eu mesmo já assisti algumas partidas. A Federação Alagoana também faz isso muito bem com o estadual daí, e aí, da mesma forma, tem outras federações estaduais que também fazem isso. Então é legal ver esse tipo de transmissão. Transmissão simples, sem grandes recursos, mas que satisfaz o torcedor, né, em ver o clube do coração ali de forma até gratuita, acompanhar os jogos. Esse é o 47º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Obrigado pela sua audiência. Tá gostando do Passes em Passes? Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livro, série e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado nesse episódio. Então, eu pergunto para vocês, Bruno e Anderson, o Bruno já estava falando sobre o texto dele, né, sobre a transmissão no TikTok e tal. Pergunto para vocês quais são as recomendações de vocês para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje. Primeiro, não sei se o Bruno ia falar isso, mas sobre futebol nordestino, acho que a coluna da Reneme no Ludopédio, né, este ano a gente está com textos a cada 2 semanas e tem uma boa variedade de temas, né? Nós pesquisamos transmissão, por exemplo, o Bruno e eu, em perspectivas diferentes, mas tem colegas como a Évila Vanderlei, né, que foi citada no início do podcast, que estuda a questão do Nordeste, né, enfim, de o que é envolvido. O Felipe Caldas, né, que escreve também Comunicação e Esporte,
que faz uma pesquisa na antropologia sobre a torcida do Botafogo da Paraíba, né? Acho que é a torcida jovem, né? do Botafogo, enfim. Está fazendo, inclusive, agora a parte da pesquisa de campo e vem trazendo relatos muito marcantes, né? De como a torcida é tratada. E eu vou sugerir outros 2 livros. Primeiro, né, modéstia à parte, o meu sobre transmissão de futebol, né? Os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, publicado pela editora Apris, e outro, né, de outro colega da RENEM, que é o Emanuel Leite Júnior, que escreveu em 2015 o Cotas de TV do Campeonato Brasileiro, Apartheid Futebolístico, e, enfim, né, e na época, né, era um caminho da espanholização, mas até a Espanha melhorou de 2015 para cá, e o Brasil ficou parado quanto a isso, né? Então, vou ficar aqui na sugestão da coluna e 2 livros que tratam, né, dos temas que a gente tratou aqui. Pois é, galera, em relação às dicas, né, reforçar o que eu já mencionei aqui, mas vale até o pessoal poder anotar direitinho. A gente recomenda demais a escuta do podcast Baião de 2, que eu acho que ele reforça muito do que a gente discutiu aqui, essa cultura, esse jeito de torcer do Nordeste com a nossa cara, né, com os sotaques, enfim, saindo um pouco desse mainstream dos grandes clubes, enfim, eu acho que é um debate muito plural, você tem meninos e meninas sempre lá interagindo, diferentes clubes, diferentes perspectivas, mais teóricas, mais de arquibancada mesmo, passional. Então, por essa pluralidade, a gente recomenda demais o podcast Baião de 2, que está nas principais plataformas, aí você procura no Spotify, no Deezer, tem perfil também no Instagram. Seguir também, o Anderson falou da coluna que a gente tem lá quinzenal no Ludopédio, mas vale também acompanhar a própria produção dos quase 30 pesquisadores da RENEM, né, que é a Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte, que a gente tem quase todos os dias, tem sempre alguém na rede participando de eventos, de mesas esportivas, de congressos. Tem um trabalho de divulgação científica muito forte, né? Cada vez que algum de nós está publicando algum artigo em periódico ou congresso, a gente está divulgando. Então a gente recomenda demais seguirem lá o @coletivo RENEM, que tem sempre muita movimentação lá do que cada um de nós está fazendo. E como o Anderson falou, são pesquisadores de todos os estados do Nordeste, dos 9 estados, sejam mestrandos, doutorandos, doutores, alguns já professores, caso do Anderson, tudo. Então, como é um núcleo muito variado, né, quase que dividido ali meio a meio entre homens e mulheres, então vale muito ver essas diferentes perspectivas, né, estudos de gênero no futebol, de história de política, né, a gente também trabalha com essa veia muito forte, esse lado político do futebol, da geopolítica, estudos de gênero também, a gente tem uma galera que estuda o feminismo no futebol, a questão das torcidas, racismo também é algo que os pesquisadores têm estudado, e também a galera que estuda a mídia propriamente dita, né, as formas de transmissão, o Anderson que estuda os direitos de transmissão, ou seja, é uma fonte de estudo muito rica para estar complementando e aprofundando principalmente os temas que a gente discutiu aqui, o @coletivo RENEM. E por último, para não deixar passar também uma sugestão de livro, vou sugerir aqui o livro de uma das integrantes aqui da rede, o Anderson já falou do livro dele, né? Eu vou sugerir aqui o livro da Soraya Barreto, né, que é uma das professoras que integram a nossa rede lá de Pernambuco. Ela tem um livro muito interessante chamado Mulheres no Campo, o ethos da torcedora pernambucana, que ela faz justamente esse trabalho etnográfico ali em torcidas aqui do estado de Pernambuco. Então, muito legal esse livro. Pode procurar a Sol no Facebook, no Instagram lá, Soraya Barreto, né, a Sol, que acho que tem como ela passar para você de alguma forma, né? Ela tem alguns exemplares disponíveis. Então, para quem tem interesse em conhecer mais esse universo feminino nas arquibancadas, que frequenta os estádios, esse livro é bem interessante. Eu tenho um exemplar aqui, gosto demais da obra. Mulheres no Campo, o ethos da torcedora pernambucana, recomendo. Show de bola, Anderson, Bruno, excelentes recomendações que vão estar disponíveis no post quando esse episódio for publicado. Então, quem tiver interesse, curiosidade, é só olhar lá no nosso blog, comunicacão e esporte, tudo sem acento.com, que todas essas recomendações vão estar lá para vocês poderem acessar. Nosso programa está quase no fim, mas antes temos um quadro importante que é o Jogo da Vida. Qual o
jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era um apaixonado pelo esporte? Bruno, Anderson, quem vai querer começar aí? O Anderson, como ele é um frequentador mais assíduo de arquibancada que eu, enquanto torcedor, o Anderson acho que pode começar, depois eu complemento aqui. Confesso que eu acho que nos 46 episódios anteriores do Passo em Passo eu ficava pensando neste momento qual seria o meu se eu tivesse aqui como entrevistado. E aí, assim, né, até fui verificar, né, tô aqui tem um monte de ingresso, né, dos jogos, principalmente de 2004 para cá. E aí eu penso, primeiro, das perguntas mesmo, né? Qual momento o esporte entrou na sua vida, eu não faço ideia. Eu acho que eu já nasci, ou na barriga da minha mãe, eu já acompanhava esporte, enfim. Tenho um caderninho anotando coisas de esporte desde 96, né? Guardado na casa dos meus pais e tal. Camisas de clube pequenininhas guardadas também. Então essa é difícil. E é a mesma coisa para quando eu me tornei apaixonado pelo esporte, né? Eu gosto de assistir, enfim, Jogos Olímpicos de Inverno, coisa do tipo. Eu gosto de esportes, obviamente futebol, mas aí o jogo que marcou, fui pensando, eu separei aqui, né, os ingressos para lembrar e tal. Eu acho que o título, né, sou torcedor do CSA, o título do CSA contra o Fortaleza em 2017, porque, enfim, em 2010 eu estava indo ao estádio para ver o CSA na segunda divisão do Alagoano. Então, assim, obviamente, a gente chegou na Série A do Brasileiro, né? Depois de 2017 foi um ponto fora da curva para o futebol alagoano, inclusive em 2019. Mas eu acho que aquela Série C foi aqui do melhor time de CSA que eu vi. E também tem a coisa do rival, né, do CRB, quase sempre nesse período de 93 até 2017, sempre, até hoje, né? Sempre jogar a Série B. Então, assim, subir para a mesma divisão era meio que acabar com a piada, enfim, subir com um título mais ainda. O CSA não ganhava título nenhum, nem o Alagoano desde 2008. Então, esse jogo do CSA contra o Fortaleza foi marcante porque, enfim, eu morei minha infância em Aracaju, então foi o primeiro título que eu vi no estádio com meu pai. Título desse nível, né? A segunda divisão da Alagoana eu fui em 2010 e acompanhei o título. Mas, e logo ser um campeonato brasileiro, né? Então, eu lembro claramente o que eu estava fazendo, o que eu fiz, né, nos segundos finais daquele jogo contra o Fortaleza. E do mesmo jeito como foi bem difícil eu escolher, né, do jogo do acesso em si contra a Tombense, porque foi uma segunda-feira à noite e Maceió praticamente parou, mas tinha muito torcedor que apareceu ali porque o CSA agora está ganhando. Né? Acho que a final estava mais filtrada, estava mais a galera que acompanhou desde a segunda divisão do Alagoano, passando por Série D quando era eliminado na primeira fase, enfim, Série C, B, e foi uma galera que ficou muito feliz quando subiu para a Série A, mas o jogo do acesso da Série A foi em Caxias do Sul. Essa loucura eu não fiz pelo meu time de ir até Caxias ver o acesso. Então esse CSA e Fortaleza, dia 21 de outubro de 2017, é o jogo da minha vida, por enquanto. Espero que venham mais ainda, porque tem muita coisa por aí. Anderson, o curioso é que eu tava nesse jogo, né? Não torcendo, mas cobrindo, né? Aqui na época eu trabalhava no Jornal Povo, então fui como correspondente, né? Saí aqui de Fortaleza para Maceió, uma viagem bem complicada, né? A gente foi de avião para Recife, depois de ônibus de Recife para Maceió, que era a melhor logística na época. E assim, foi uma cobertura muito marcante, né? Um jogo final de campeonato, não teve desfecho melhor para o futebol cearense naquele jogo, o CSA foi campeão, mas foi muito marcante ver, estar naquele dia, né, presente no Rei Pelé, em Maceió, ver aquela festa lindíssima que a torcida do CSA fez, né? Para mim foi impressionante, a arquibancada lotada, mosaico azul, tudo. E também foi muito bonito ver a festa da torcida do Fortaleza, que mesmo com o time, naquele momento, com poucas chances de ser campeão, porque tinha perdido o primeiro jogo por 2-1, né? Precisava reverter fora de casa o resultado. Mas, assim, a missão já estava cumprida pro Fortaleza ali, né? Porque o time ficou 8 anos seguidos na Série C, e aquele foi o ano que o Fortaleza conseguiu sair da Série C, e dali em diante foi arrancado, 2017, 2022, é só sucesso. E já era um momento de festa, não tinha, assim, o título era um bônus. Os dois times já tinham subido, ali era pro CSA histórico, importante, um troféu nacional perfeito. Fortaleza, no ano seguinte, teve essa honra, porque foi campeão da Série B, né? Também tem um título nacional. Mas foi muito legal aquele jogo, você lê, para você é uma memória afetiva, e para mim, profissionalmente, é um momento bem especial.
Enquanto torcedor, até porque a minha experiência na infância como torcida era mais associada a um time do Sudeste, eu sou, como o Anderson falou, eu sou do sertão mesmo, Crateús, onde eu fui nascido e criado até os 17 para 18 anos. Então a minha cultura do interior do Nordeste, Crateús é 354 quilômetros aqui de Fortaleza, é quase na divisa com o Piauí. E é uma cidade em que, na minha época, praticamente todo mundo torcia ou Flamengo, ou Palmeiras, ou Corinthians, ou São Paulo, e eu cresci nessa cultura torcendo pro Corinthians, né, por conta do meu melhor amigo, então eu sou corintiano, hoje bem menos, muito menos do que já fui, mas hoje a grande paixão que eu posso dizer que eu tenho é pelo futebol cearense, torcer pelo sucesso dos times daqui, e na sequência torcer pelo sucesso dos times nordestinos, e individualmente eu tenho um time aqui para torcer sim no meu estado, que é o time da minha cidade, o Crateús, que já me deu grandes alegrias no futebol. Hoje mais preocupações, né, incertezas. Ele está disputando a 3ª divisão cearense, inclusive para homenageá-lo, para quem está nos ouvindo não vai poder ver, mas depois a gente acompanha nas redes sociais. Eu estou com a camisa do Crateús, fazendo a camisa 2022 do Crateús, que disputou a Série C cearense, e é meu time. E a grande alegria que eu tive enquanto torcedor dentro do estádio, sofrendo mesmo, torcendo, foi em 2012, ano em que o Crateús conquistou o acesso para a 1ª divisão cearense, o único ano que o Crateús disputou a Série A cearense. E um jogo em especial, eu pude acompanhar vários jogos estando de férias na minha cidade, Crateús, onde eu passo sempre as férias. E um desses jogos foi muito marcante pelo desfecho, que foi Crateús 1, Ceará 1. E claro, Ceará e Fortaleza eram as principais atrações quando vão à cidade, né? Era um jogo que parava, que era o assunto do dia. O jogo do Fortaleza em si eu não estava presente, foi fora das férias, não pude acompanhar, mas do Ceará eu estava. Esse jogo terminou 1-1. E o legal desse jogo, que tornou ele emocionante, foi que o Ceará vencia o jogo por 1-0, o gol do Rogerinho. Vencia o jogo até os 46 do segundo tempo. E aí, no último lance, apagado as luzes, o Crateús conseguiu fazer o gol. O Marquinhos Rojão, ele recebeu na área, bateu cruzado na diagonal, ali na bochecha da rede. Foi um gol muito bonito. Esse dia o estádio estava lotado, eu estava na arquibancada, de férias, 100% torcedor. Era 0% jornalista ali. Então, foi um momento de explosão, de subir no alambrado, de vibrar como se fosse um título. Era apenas um empate, em termos de tabela o time ficou ali no meio, tudo, mas pela emoção de ver o seu time ali arrancar um empate com sabor de vitória, para mim foi um jogo inesquecível. Crateús 1, Ceará 1, Campeonato Cearense de 2012, acho que março de 2012, no estádio Juvenal Melo, né, que é o nosso estádio lá de Crateús, o Jumelão. Então esse dia para mim foi inesquecível, a vibração, a emoção, a explosão que foi vibrar com esse gol do Crateús. Maravilha, Anderson, Bruno, relatos realmente emocionantes, cada um fica aqui imaginando. Eu acho que foi um dos mais bacanas em todos os 47 episódios, assim, os dois relatos, né? Principalmente porque o do Anderson foi um relato de título, né? Mas o seu não foi, o que eu acho mais interessante, né? O que eu gosto desses jogos da vida são quando não são títulos, né? Mas que mesmo assim te marcam de alguma maneira, né? Porque eu acho que é muito óbvio, né? De pensar, eu também, né? Eu penso em títulos, enfim, mas aí tem alguns jogos pontualmente que eles dão essa emoção diferente mesmo pro torcedor, né? Apito final no Passes em Passe. Muito obrigado, amigo e amiga ouvinte. Compartilhe o episódio com seus amigos, envie seus comentários para o Lemecast Club no Instagram, Facebook, pelo nosso e-mail também. Leia nosso blog, como eu já falei, ele é comunicacão, né, tudo sem acento e sem cedilha, esporte.com. Siga as páginas do Leme nas redes sociais, né, é só procurar pelo @LemeUERJ. E eu queria agradecer ao Bruno e ao Anderson pela presença aqui hoje, presença mais do que especial, nosso 47º episódio. Obrigado, Bruno. Ô, Fausto, obrigado demais aí pelo convite, foi maravilhoso estar com vocês aqui, né, nesse bate-papo, né, viajando em memória afetiva, em reflexões sobre a mídia de hoje, a mídia de amanhã. Então, sensacional, né, como eu disse no começo, o Passes em Passes é um dos meus 5 podcasts favoritos. Isso não é eu que estou dizendo, é o Spotify, né, que é onde eu escuto os podcasts, está lá no meu top 5, sempre aparece o Passes em Passes. E aqui, para finalizar, uma outra memória afetiva envolvendo Passes em Passes. Eu adoro, quando vou para Crateús, ouvir o Passes em Passes, né? Porque são discussões mais alongadas, de 2 horas, enfim. E como a viagem para Crateús às vezes dura 5 horas, 5 horas e meia, então para mim é perfeito maratonar. Ouvir 2, 3 episódios, 2 na ida, 2 na volta. Eu já fiz isso várias vezes. E nas próximas vezes que eu for a Crateús, né, nos feriados da vida,
Espero baixar o episódio para poder ouvir offline e passar o caminho ali, curtindo as discussões, enfim, refletindo. E parabéns aí pelo trabalho de vocês e tamo junto. Contem sempre comigo, com o Anderson aqui, com toda a galera da Reneme, que é assim, muito parceira do Leme, todos vocês aí que fazem parte do Passes em Passes. Valeu, Bruno. Obrigado também, Anderson. O que agradeço, né, como eu disse, muito bom que a gente do Nordeste esteja ocupando os espaços também sobre futebol e mídia, e se a gente consegue também, né, por conta das parcerias que a Reneme tem desde o início, né, o Leme é uma dessas parcerias, a gente falou do Ludoped, então é muito bom para a gente poder conviver, né, com quem pesquisa futebol além das localidades. Acho que o Leme tem essa tarefa fundamental, quase que de organização dos estudos de futebol e mídia no Brasil desde que surgiu, porque consegue pegar as pessoas, né, de São Paulo, de outros lugares do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nós do Nordeste, enfim, entre outras pessoas e outras regiões, porque isso é fundamental, não só para a gente dialogar, conversar, enfim, bater esse papo como a gente bateu aqui hoje, mas também para conhecer, né, pesquisadoras e pesquisadores de diferentes áreas, enfim, né, e levar isso para outros espaços também, como o grupo da Intercom, entre outros os seminários do Leme, enfim. É muito gratificante para a gente da Reneme, desde o início, contar com o apoio do Leme. Hoje é só mais um pedacinho que a gente constrói nessa história conjunta, né? Então, valeu, obrigado especialmente a Abner e Fausto e Bruno, sempre muito bom, né, dialogar e fazer essas tabelinhas aqui com você sobre pesquisa. E pessoal, antes de me despedir, não deixem de seguir também o Coletivo Reneme no Instagram, @Coletivo Reneme, Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte, que a gente está falando e esqueceu de dar o @ aqui no programa. Com isso, a gente vai encerrando mais um episódio, né? Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com roteiro e produção de Abner Rey e Carol Continelli, direção minha e do Felipe Mostaro, edição de Leonardo Pereira e coordenação geral de Ronaldo Elau. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.